A cidade não dorme, e talvez nem pense. Mas e seus filhos? Quem escuta os jovens da cidade? Quem pergunta o que eles pensam sobre existir? Tá ligado que a gente cresce ouvindo um monte de coisa sobre estudar, mas quase ninguém explica para que a educação serve de verdade na nossa vida? Falam de prova, de nota, de vestibular, de arrumar trampo, mas educação ela é mais do que isso. É o jeito que a gente aprende a ler o mundo e a escrever a nossa própria história. Esse documentário que você tá vendo nasceu de uma ideia simples, mostrar que cada pessoa tem um jeito único de se expressar, e que a educação pode ser a ferramenta que transforma esse jeito em potência. Acreditamos em algo que parece pequeno, mas muda tudo. Uma caneta, um lápis e um papel. Quando você anota um pensamento, escreve um verso, rabisca um desenho, faz um plano, você está treinando a sua mente para organizar a sua vida, para imaginar o futuro e para se conhecer melhor. Esse filme é uma conversa com você, jovem, de quebrada ou de qualquer outro canto, que vive em pressão, que vive em corre, com boleto, ansiedade, rede social o tempo todo, e mesmo assim tá tentando descobrir quem é, o que sente e o que quer construir. Porque a educação começa quando a gente decide não só assistir ao mundo, mas participar dele, de preferência escrevendo também a nossa parte da história. Vamos trocar ideia, moça? Ô, vamos trocar ideia, irmão. Da hora, prazer. Chega aqui. Como você se chama? Meu nome é Rudael. Rudá. Caramba, que Rudá. nome da hora. O que significa? Então, um nome que tem origem indígena, né? E traz muito sobre força, né? Também dizem que é como se fosse a versão masculina de Afrodite. É como se ele fosse o deus do amor, sabe? Que legal. Eu me identifico muito com isso, sabe? Você tem quantos anos? Eu tenho 27. 27 anos. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou paulista, Da onde você vem? da Zona Leste. Da ZL. Qual lugar é ZL? Guaianazes, conhece? Guaianazes, ah. Eu sou maranhense. Maranhense? Sim, eu sou nordestina, não sou daqui de São Paulo. Eu vim pra São Paulo tem 3 anos atrás, né? Mas eu saí de casa muito cedo, aos 17 anos. E aí eu comecei a pedir carona na BR, que era o 17. Caramba! E aí eu viajei a alguns estados. Eu fui pro Amazonas, Bahia, Porto Alegre, Floripa, São Paulo. Você fez um mochilão BH, pelo Brasil. Um mochilão pelo Brasil. E é isso. E aí foi um processo de vida mesmo, porque foi onde eu transicionei, onde eu entendi o mundo, onde eu entendi o que é corpo, né? Ser enquanto um corpo, né? Carne. Caramba, uou, então temos aqui uma bagagem, uma vivência muito louca. Meu nome é Marcelo, sou o professor Marcelo, pelo que eu sei o meu nome significa martelo. Aqui hoje nós estamos trocando ideia muito sobre juventude, como a juventude se vê, como a juventude se enxerga. E eu queria te perguntar, irmão, como é ser jovem na cidade de São Paulo, na sua experiência? É babado, é um negócio. Ser jovem aqui é ser potência, sabe? É praticamente como sinônimo, porque aqui é um solo fértil, né? E a juventude tem isso, né? Da curiosidade, do se movimentar, né? Do fazer laços, conhecer pessoas. Então essa cidade eu sinto que ela é muito propícia, principalmente falando sobre mim, onde existem mais pessoas trans, existem mais comunidades com as quais eu me identifico. Esse ato é sobre identidade, cidade e educação. Como o lugar onde você nasce e cresce educa o seu olhar para o mundo. A ideia aqui é você pensar como a sua quebrada, a sua escola, o transporte, as telas e tudo que você vive ensinou você a se enxergar. Quando você conhece outras referências, lê outros autores, vê outras realidades, você começa a entender que não precisa ficar preso só ao que sempre foi. Pega uma caneta e um papel aí. Escreve 3 coisas que a sua quebrada te ensinou e 3 lugares por onde a educação
já te mostrou um mundo maior. Pode ser um livro, uma aula, um professor, um vídeo, alguma coisa assim. Isso é você mapeando a sua própria movimentação. E você acha que, tipo assim, com todo esse rolê das redes sociais, o algoritmo, a galera vivendo pra postar toda hora, né? Os jovens, eles estão abraçando a sua diversidade, eles estão abraçando a sua autenticidade, ou tá rolando um rolê de padronização? Tipo, todo mundo tá meio que ficando igual? Eu acho que isso pode sim ser limitante. Eu acho que não é uma linha única de informação e de cultura que o jovem tem contato, mas eu acho que tem linhas que são sim um pouco específicas demais. E eu acho que isso é perigoso. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me aventurar, porque eu gosto muito de sair da minha zona de conforto, eu gosto muito de ouvir as outras pessoas, de falar sobre assuntos difíceis e de entender sobre outras bolhas. E eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas pra minha vida, por exemplo. Eu sou uma jovem da geração Z de 23 anos. E quando eu vejo um jovem muito inserido em uma única linha de pensamento, em uma única bolha, eu acho que isso pode ser bem limitante pra vida dele. Eu acho que também vai muito de como eu quero explorar esse próximo, essa pessoa que eu tô conversando, esse meu ciclo social, essas pessoas do meu ambiente. E aí eu sempre fico na reflexão, será que quando a gente tá nesse meio de partilha, de troca de informação, a gente sabe explorar do outro que falta em nós, assim? Caramba, sabe? você foi profunda. Aí eu gostei, eu achei interessante isso. O jovem, ele é muito desse rolê, né, de ter o seu grupinho, eu me sinto pertencente a essa família, eu me sinto pertencente ao que seja, né? Você acha que até certo ponto isso faz bem ou faz mal? Eu acredito que faz mal. A gente tá sempre buscando essa aceitação de ser parecido com alguém, de ter uma referência, e a gente acaba esquecendo que nós mesmos podemos ser as nossas referências, tendo as nossas preferências. Mas eu já fui uma pessoa que quis me encaixar em um grupo e acho que já passei por quase todos os grupos, assim, sabe? Eu fiquei no estado por um tempo dando aula e a minha experiência no estado foi muito assustadora, porque eu entrava numa sala de aula, todo mundo usava o mesmo modelo de tênis, cara. Tipo, todo mundo tá usando o mesmo corte de cabelo, todo mundo tá usando as mesmas roupas, eles ouvem as mesmas playlists. E, tipo, pra mim a juventude é sinônimo de uma fase de descoberta, é uma fase de se libertar do que foi te dito ou que você acreditava, é uma fase, tipo assim, de investigação e liberdade. O que eu vejo é o contrário, tipo, se você não se veste desse jeito, se você não adere às tendências, você tem uma tendência a ser tratado como diferente, você tem uma tendência a ser tratado como excluído. E o que aconteceu com a juventude, cara? Eu acho que tá muito nessa questão que você falou do ser diferente. As pessoas acabam lutando muito pra não destoar, fazer parte, sabe? Se sentir pertencente, né? E isso muitas das vezes faz acabar com esse processo de autoidentificação, de você entender o que você gosta, o que faz mais sentido pra você. Quando a gente passa muito tempo tentando caber, uma hora nosso corpo e a nossa cabeça começa a cobrar. Não é sobre roupa, música, grupo. É sobre o quanto a gente vai se apagando para não perder o lugar. E cada vez que você se trai um pouquinho para ser aceito, isso deixa um risco gigante aqui dentro. A escola fala muito de nota, prova, presença, mas educação também é aprender a olhar para dentro, dar nome para o que sente, pedir ajuda quando precisa. Cuidar da mente também é aprender. Isso é educação emocional. E ela também deveria fazer parte da rotina da escola, dos projetos e das famílias. Muita gente começa esse cuidado escrevendo um diário, uma letra de música, fazendo um desenho, uma pintura, colocando no papel aquilo que não consegue dizer em voz alta. Você sente que você tem espaço para ser quem você é hoje? Eu não diria espaço, eu tenho comunidade. Mas eu acho que o espaço ainda é limitante. Limitante enquanto ser um corpo travesti numa paulista dessa, no meio de várias pessoas. E ainda assim, por vários momentos e por momentos e segundos instantâneos do dia,
isso é desvalidado no meu corpo pela sociedade. Então eu acho que espaço, ele é meio limitante. De todos os lugares do mundo, assim, onde o meu corpo já esteve presente, aqui eu sinto que é o local onde eu tive mais espaço para ser quem eu sou, sabe? É onde menos me afere as questões das normas sociais, das máscaras, que muitas vezes a gente coloca e nem sabe o porquê. Mas aqui eu acredito que por ser um local de muita diversidade, onde eu ando na rua, eu vejo outras formas de vida como parecidas ou similares às minhas existindo, sabe? E tipo, isso, querendo ou não, traz uma liberdade, assim, pra eu ser quem eu sou. Eu acho que aqui em São Paulo ainda é um dos únicos núcleos de juventude, de diversidade, que ainda funciona. Eu acho que o Brasil inteiro está se movimentando para isso, mas de onde eu vim, a gente não se falava sobre futuro de juventude, sobre perspectiva, sobre pessoas pretas, sobre ser uma pessoa trans. É possível explorar espaços para você, pros seus, para acontecer, para a vida acontecer. Isso. Você acredita que existe espaço hoje para a juventude se reinventar? Eu acho que existe mais espaço do que nunca, assim, hoje. A verdade é que a gente sempre olha pra uma coisa e fala, nossa, que curioso. Que nem eu passei aqui e falei, cara, que curioso, por que eu não faço isso hoje, sabe? Eu acho que é uma coisa que se reinventar, se transformar pro melhor, seja qual seja o seu conceito de melhor. Sempre vai ter um espaço para se reinventar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja de uma forma mínima, assim. Se eu não tenho a possibilidade, eu faço ela acontecer. Se eu já sei quem eu sou enquanto um corpo, se eu sou que meu corpo, a Kamala em si, na sociedade, andando aqui na Paulista, é vista enquanto um corpo rebelde, eu vou ter que achar essa possibilidade em algum lugar. Enquanto um me fecha aqui, eu vou abrir na outra. O propósito das coisas tem se perdido porque está sempre passando por esse filtro, né, da internet. Do mostrar. E também tem essa questão, né, do acesso mais rápido às telas, à internet, e como isso influencia o ser humano mesmo, né, para sempre. O que você sente ao escutar esses jovens? Isso me obriga a olhar para dentro também. Quem é você? Quando paramos de ensinar e começamos a escutar? Talvez o começo de tudo seja aceitar a si mesmo quando tudo lá fora parece negar esse direito. Aceitar a si mesmo. Pode parecer simples, mas é uma das coisas mais difíceis que já vi alguém tentar. Hoje, eu vim escutar quem está nesse processo. Não pelo que dizem sobre eles, mas pelo que dizem sobre si. E aí? Tudo bom? Vamos trocar ideia? Chega aí, pô. Oi, tudo bom? Quer trocar ideia? Chega! E aí, tudo bom? Pode sentar, vamos conversar. Meu irmão, prazer, hein? Da hora, meu mano. Como você se chama? Pô, eu sou o Igor. E quantos anos você tem, irmão? Eu tenho 25, mano. Sim. Da hora. O que você faz hoje em dia? Mano, eu sou artista visual, tá ligado? Desde 2018, né, que eu comecei a atuar mesmo na rua. E aí, conforme eu fui crescendo, eu criei um personagem. E aí eu vim trazendo uma representatividade relacionada à periferia. Esse personagem, ele é o Acorô.
Você já usou seu personagem pra transmitir coisas sobre você, pra que as pessoas não associem diretamente a você? Já, mano, já. Principalmente a parte mais sensível nossa, né? Eu acho que a gente, da minha vivência mesmo, da região que eu venho e vários outros fatores, levam a gente a se colocar dentro de uma armadura, né, mano? Sim. A gente é muito durão, tá ligado? Cascadura. Só que isso é muito por fora, né? Internamente a gente também sente como qualquer outra pessoa. Entra num imperativo que não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar sentimento. Só que o homem, ele não é feito só de atitudes. Ele é feito do que ele sente pra agir muitas vezes, né? De fato. E quando a gente deixa essa parte de sentimento de lado, a gente vira uma máquina. Você já se sentiu assim, maquinarizado, robotizado alguma vez? Já, mano, já. Eu trabalhei 2 anos, né, com telemarketing. E foi os 2 anos, assim, mais puxados da minha vida, mano. Nesse quesito de rotina e tudo mais. Eu lembro que eu saía do trampo já olhando o relógio, sabendo que horas que ia passar o metrô, pra chegar em casa a tal horário, já fazer as coisas. Então tinha momentos que eu até esquecia. Eu cheguei a ter lapsos de chegar em casa e tipo, caramba, como que eu vim parar aqui? Eu não lembrava do caminho, porque de tão automático que eu tava, assim. E aí eu dei uma desacelerada com isso. Hoje eu tento viver uma rotina um pouco mais diversa para não ficar preso isso. É um privilégio, né, que eu tô tendo nesse momento de fazer isso, porque muitas pessoas não têm isso, né, mano? Mas é saudável. Rotina. Você considera que os jovens hoje, eles estão emocionalmente esgotados? Sim. Sim, eu acredito que sim. Eu me vejo dessa forma, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso das coisas pra agora. Tenho muito essa sensação de que tá muito tarde pra conquistar tal coisa. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, eu não tenho tempo. Mas porque eu acredito que isso seja influência de tudo que a gente vive hoje, das coisas que são muito rápidas, as coisas que estão acontecendo. O tempo todo tá acontecendo coisa. Se a gente fica 2 horas fora da rede social, muita coisa aconteceu. Então eu acho que isso gera essa frustração, essa sobrecarga, e aí a gente começa a se doar sempre, tentar fazer mais e mais e mais, e a gente já esquece de respirar, já esquece daquela pausa, esquece de olhar pra si mesmo. Eu acho que assim, os jovens hoje em dia, eu me incluo nisso, a gente tenta maquiar tudo, então tudo tem que ser um recorte muito bonito da sua vida. Então é assim, você tá na praia, você posta, você tá num show, você posta, você tá num lugar muito bonito, você posta. Exatamente, mas é tudo recortado. E a mesa ali do date, com a comida, enfim, nunca é o lado difícil, sabe? As dificuldades financeiras, que são o principal, acho que, dos jovens. E como você lida com essa sobrecarga? Terapia. Com a terapia? Muito importante. Acho que a dança, tanto como professora, tanto como aluna também, que eu faço outras atividades. A arte, a cura da alma. A cura da alma, Praia, sem erro é praia, mano. Um banhozinho de mar ali é revigorante. Então, tipo, eu sempre tento ir pra praia, mano. Apesar de estar aqui na selva de pedra, a gente sempre tenta dar um jeito, né? Só de você desligar o celular, mano. Você entrar ali no mar, ficar brisando nas ondas ali e tudo mais, pô, já te leva pra outro lugar. Esse ato é sobre saúde mental, autoaceitação e estudo como um apoio. Esse ato é sobre como a pressão de estudar, trampar, de se virar e ainda corresponder a 1000 expectativas mexe com a cabeça de qualquer pessoa. A ideia aqui é você pensar como a educação pode ser apoio e não só cobrança. Um curso, uma professora que te escuta, um projeto que te acolhe, uma roda de conversa, tudo isso também é educação. Papel e caneta ajudam a organizar os sentimentos e os planos. Escreve o que está pesado, anota dúvidas para levar para o professor, lista pequenos passos para cuidar melhor de você. E uma pergunta assim, agora um pouco mais filosófica, mais pá. O que significa se aceitar na sua visão? Você acha que é possível? Se aceitar, eu acho que é perceber as coisas que não tem como você mudar em você, né, mano? Eu passei por isso daí, por bullying muito na escola, né, tá ligado? Na época do ensino fundamental ali, eu sempre fui muito tirado por conta do cabelo, né? Foi uma época que eu lancei o cabelo black, então, pô, molecada tirava muito comigo, tirava o meu boné, pá, falava que ia fazer inteira pra fazer o corte de cabelo. E é umas paradas que te enclausura, né? Por muito tempo eu usei o cabelo baixinho, ainda hoje ainda tenho uns receios de sair com o cabelo um pouco mais alto, assim, sem boné, sem nada. E eu acho que se aceitar é entender que isso faz parte de você, mano, tá ligado? E é isso que te torna único, na real, não é uma parada negativa, é uma parada positiva, tá ligado? Às vezes a gente vê aí estereótipos de beleza, esses bagulho e tudo, mas, mano,
Não pode cair nessa, a gente tem que olhar pra gente, entender. Eu tento sempre me aceitar, né? É muito difícil, não é fácil a gente olhar pra si mesmo, ver os defeitos que a gente tem, ver aquelas partes ruins que a gente tem e falar, eu sou assim. Eu sou assim, eu tenho isso dentro de mim. Acho que ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Todos... Darei o meu melhor com o que eu tenho. Exatamente. Nesse rolê de autoaceitação, você já teve um panorama, você já conseguiu observar ou se auto-observar em algum momento de não aceitação? E o que isso causou? Cara, eu acho que todo homem passa por um muito específico, mano. Pode ser hétero, gay, bi, um homem trans, todo cara, ele passa por a questão de ser afeminado, mano. De tipo, mano, não se porta desse jeito, isso aí é coisa de viadinho, isso, aquilo outro. Tem uma caixinha de homem de verdade que empurram pra todo mundo. Não chora, não fala doce, não mexe assim, não se veste assado. Essa ideia que o homem não sente, não sofre, só aguenta, adoece a mente. Educação também é abrir essa caixinha e dizer pros moleques que eles têm direito a sentir. Sentir medo, chorar, ser delicado, não te faz menos homem, te faz mais humano. E tem muitas formas de colocar isso pra fora. O menino também pode escrever poesia, desenhar, cantar, fazer letra, criar personagem, transformar sentimento em arte. Isso não é fraqueza, isso é uma ferramenta poderosa de cuidado com a saúde mental. Durante ali a minha fase de pré-adolescência, pré-adolescência, eu descobri o rock. Eu descobri o rock emo, pá. E os caras, franjona, pá, não sei o quê. E aí eu falei, mano, eu quero me vestir que nem esses caras. E eu sei que quando eu comecei a deixar o meu cabelo crescer pra fazer uma franja, pá, meu pai, corta esse cabelo. Senão vai usar cabelo grande. Foi um momento muito complexo porque era uma coisa que eu genuinamente queria, só que por outro lado é uma repressão muito forte, tipo assim, não. E a libertação passa por um lugar de tipo assim, cara, essas vozes não são eu. Essas vozes não são quem eu sou de verdade. Eu sou o que eu gosto. Eu sou a minha parte que eu me amo. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que um trejeito. Eu sou muito mais, tá ligado? Eu acho que o mundo é muito doido, né? Ele te coloca nesses questionamentos o tempo inteiro, né, mano? Então eu já tive também essas paradas de usar uma roupa e ficar pensando, pô, será que eu tô usando essa roupa porque eu quero mesmo? É a reação que as pessoas vão ter a partir disso? É uma imagem que eu tô tentando criar para essas pessoas me verem de alguma forma, tá ligado? Quando alguém zoa o seu corpo, seu cabelo, o seu jeito, parece que é só uma piada. Mas quem sente sabe que não é pouco. A escola, a família, a internet, tudo isso vai ensinando ou desensinando como a gente se enxerga. Tem uma pergunta que ajuda muito. Quem foi a primeira pessoa que fez você acreditar que tinha algo de errado em você? Essa voz ainda mora aqui dentro, repetindo a crítica de alguém que já ficou para trás. Parte da nossa educação emocional é aprender a identificar essas vozes e, aos poucos, ir tirando o microfone delas. Você tem ou você já teve alguma coisa que você quis esconder das pessoas? Nossa, inúmeras coisas, parça. Tem alguma inúmeras coisa que você coisas. possa O meu falar? corpo, as minhas opiniões. Fui uma menina gorda durante a infância inteira, tá ligado? E depois, agora, durante a juventude. Então, sempre tentei esconder. E não só dos outros, mas acho que de mim. Porque a primeira pessoa pra quem a gente mente quando a gente tem que esconder alguma coisa é a gente, né? Sim. Então, tentei esconder meu corpo, tentei esconder as minhas opiniões. Quando entrei no mercado de trabalho, me podei. Então, tipo assim, muito difícil acho que ter coragem pra se mostrar por inteiro, tá ligado? E sustentar a autenticidade, assim, sabe? Mano, admiro muito quem sustenta a autenticidade. Tipo assim, porque eu acho que quando a gente chega próximo de aceitar quem a gente já mudou. Daí a gente já não se conhece mais, sabe? E aí entra nesse processo de novo. Acho que a vida é um eterno processo de autoconhecimento, sabe? Uma busca infinita pelo conhecimento do próprio ser. Quando a gente começa a se olhar de um jeito mais carinhoso, também começa a reparar no jeito que a gente trata os outros. Não dá pra falar sobre saúde mental sem falar de responsabilidade afetiva, de limite e de respeito. A próxima conversa é sobre ética, sobre o que a gente faz com essa liberdade toda de ser quem a gente é e com o impacto que isso tem na vida de quem caminha com a gente.
Aceitar quem a gente é. Às vezes, dói mais do que sonhar com quem a gente quer ser. Mas é só no agora que a gente encontra o futuro. Na vida apertada, a ética é testada. Decidir o certo quando tudo grita pelo atalho, isso é ética prática. Hoje eu vim entender como os jovens estão decidindo viver. Trocar uma ideia? Quero. Vamos conversar? Bora. E aí, vamos trocar uma ideia? Olá. Encosta. Ah, Marcelo. Prazer, Murilo. Chega, professor Marcelo. Opa. Irmão, como que é seu nome? Murilo. Murilo, quantos anos você tem? Eu tenho 29. Sou Vinícius. Muito prazer, Vini. Rafael. Suzana. Rafael. Meu nome é P. P. Muito prazer, P. Sou o professor Marcelo, sou professor de filosofia. E aqui, mano, é espaço pra você abrir seu coração, tá ligado? A gente quer saber o que os jovens da cidade pensam sobre a vida, sobre propósito. Hoje, em específico, a gente tá falando sobre tem como ser jovem e ético? Ética pra quem, né? O que é ser ético? Ética no sentido de agir certo ou errado. Certo ou errado. De peso na consciência, sobre dilema, sobre erro e acerto. Cada erro, quando você é jovem, é como se fosse um acerto pra mim, cara. Certo. Porque é uma coisa que depois você já vai levar como aprendizado. Mas você acha que pela pouca idade, o jovem, ele tem um senso ético já formado? A percepção de ética de cada pessoa se transforma ao longo da vida. Não, ele vai se criando. Ele vai se criando? Ele vai se criando. Através das suas experiências. Uma cena que eu vejo muito é assim, mas a minha mãe não deixa. Não, mas a minha deixa. E daí essa criança vai até a mãe e fala assim, por que a mãe dele deixa? Então quer dizer que isso não é... Ele pode, eu não posso. Então quer dizer que... Porque você me disse que isso era errado. Mas se a mãe dele deixa, então quer dizer que não é errado. E a partir desse momento, desse conflito, a criança descobre que ela precisa tomar decisões. E aí que eu acho interessante que é a clareza para distinguir o que é certo ou errado exige uma certa bagagem. Né? Ao primeiro momento a gente recorre à nossa família, nossos pais, nossos avós ou quem criou a gente para ter um direcionamento sobre o que é certo e o que é errado. E é interessante que são as famílias de formas muito plurais e muito diferentes. E aí que eu fico me questionando, né? O jovem, ele se pauta ainda muito nesse sentido ético pelo que a família dá de vivência. Então, não bota o dedo na tomada que dá choque, não brinca com fogo, não pega o que não é seu, confere isso, não confia estranho na rua. Enfim, são ensinamentos que vão sendo passados ali. Esse ato é sobre ética e escolhas que mudam de lugar. Esse ato é sobre como cada decisão que você toma, estudar ou largar, ir num corre ou recusar, expor alguém ou proteger, vai definindo o caminho que você vai trilhar. A ideia aqui é você pensar em como a educação te ajuda a decidir melhor, quando você entende os seus direitos, conhece histórias de outras pessoas que furaram a bolha, você percebe que existem outras alternativas que talvez ninguém te contou. Muita gente que você vai ver aqui conseguiu se mover socialmente porque em algum momento escolheu estudar, insistir e tentar de novo. Caneta e lápis podem ser usados para você colocar no papel uma decisão importante que você precisa tomar. Escrever os prós e contras, pensar no impacto para você e para quem está perto. Imaginar
Onde eu tô daqui 5 anos se eu escolher esse caminho? Acontece muito de você acabar se desiludindo, assim, conforme cresce, assim, eu já... A vida é amargura. eu já vejo até um pouquinho em mim nisso, assim, de quando eu tinha 15 anos, assim, pra hoje. Você já teve alguma decisão que você teve que escolher entre o fácil e o ético? Eu costumo dizer que eu sou um projeto da minha família que deu errado. Por quê? Porque, enfim, eu sou uma pessoa trans, né? Uma mulher trans de 36 anos já, mas eu, como uma adolescente de classe média, era um menino que ia fazer direito ou engenharia e que ia ganhar um carro se passasse na USP, e daí eu ia trabalhar num grande escritório de advocacia e tudo mais, e então a minha vida estava desenhada, né? E provavelmente se eu seguisse esse caminho, né, eu seria uma pessoa absolutamente que não sou responsável pelas minhas escolhas, porque não fui eu que fiz essas escolhas, né? Mas daí, graças a Deus, eu descobri o teatro. Como que foi isso? E daí Como eu falo que ele me desvirtuou e por me desvirtuar me fez me encontrar a mim mesma, assim. Eu tava na faculdade e eu pensei, porra, eu não quero trabalhar com isso. Porque isso vai fazer querer as pessoas comprarem coisas que elas não precisam no momento. Você fazia o quê? Fazer publicidade e propaganda. Publicidade. E hoje, às vezes, eu trabalho com publicidade e propaganda. Caramba. É meio irônico. Pra mim, eu penso um pouco na carreira que eu escolhi fazer, porque eu tô fazendo pedagogia. Futura professora! E não é fácil, mas pra mim, acho que me sigo muito pela ética, assim, é o que faz sentido, eu quero muito ser professora. Apesar de saber que não vai ser uma jornada fácil. Assim. Não é o caminho das pedras. É. Já te desiludo dizendo que não é mesmo. E eu ouvi isso quando eu escolhi ser professor, quando eu escolhi a faculdade de filosofia. O pessoal, você tá maluco, você vai ser desempregado. Tá maluco. Porque no fim é uma questão de linguagem, né? É uma questão de como eu justifico as minhas escolhas, como eu sustento as minhas escolhas. E para isso é preciso repertório. Né? É preciso repertório, é preciso visão de mundo, é preciso experiências, enfim, é preciso contato com, né, com diversas fontes de informação, inclusive para julgar se elas são verdadeiras ou falsas, se elas me servem ou se elas não me servem. Quando a P fala em repertório, ela está falando de tudo aquilo que alimenta a nossa cabeça e o nosso coração. As pessoas que a gente convive, os livros, os filmes, as músicas, o rolê, a quebrada, a internet, tudo isso. Mas repertório não é só o que entra, também é o que a gente devolve para o mundo. Às vezes a gente não consegue tomar uma decisão porque tem só uma imagem de futuro na cabeça. Repertório é o que te permite imaginar outros caminhos. E se eu fizer diferente? E se eu falar não? E se eu escolher outro lugar para mim? Quanto mais repertório, mais você entende que não existe só uma forma de ser feliz, só uma forma de ganhar dinheiro, só uma forma de amar, de morar, de trabalhar. Eu acho que às vezes quebrar as regras é descolado, né? É maneiro. É cool. É cool. Mas as pessoas deveriam ter consciência que muitas coisas que são maneiras e descoladas não são seguras, né? Não são certas, não são tão legais assim. Causam prejuízos. Acho que não só os prejuízos, né? Mas principalmente geram riscos. Geram riscos. Acho que geram riscos à própria pessoa, geram riscos a terceiros que às vezes não tem nada a ver. Pessoas que veem o ser humano como ser humano e querem que eles tenham os direitos de existir, direito de descansar, direito de viver em paz. Eu acho que essas pessoas se preocupam com a ética, não vê tanto assim como um lado mais conservador. Porque ética é o certo e errado. Você ser ético é você ser uma pessoa em prol da comunidade humana e não tratar as pessoas como lixo. Eu acho que boa parte da formação da ética de uma sociedade também, a ética se forma porque essa sociedade está tentando aprender a sobreviver em conjunto. Isso. Deixar o máximo de pessoas o mais confortável possível. E não só seguir o que é certo. E tá tudo bem. Você acha que a juventude, que os jovens acham a ética uma coisa chata? Vamos pensar as falas, né? Vamos repensar esses discursos. Quem tá falando sobre ética? É só homem branco?
Mas cadê, né, as outras representatividades, né? E cadê as outras imagens? Durante muito tempo, quem falava de ética em público era quase sempre o mesmo tipo de pessoa. Homem, branco, de terno, longe da realidade da periferia. Só que a ética também nasce aqui, na fila do ônibus, no corre honesto que quase ninguém enxerga, quando a escola abre espaço para debate, quando a educação pública ajuda a ler a notícia. Isso é letramento ético. Aprender a perguntar: isso é justo para quem? Quem que tá ganhando com isso? Quem que tá ficando de fora? Não, porque assim, é muito fácil, né, essas pessoas que estão ali, né, essas pessoas que detêm o poder, que detêm o conhecimento, né, elas falarem pra gente, né, mas de onde que fala essas pessoas, né? De onde que elas estão falando? Quem são essas pessoas que estão falando sobre ética? E aí, perguntando um pouco mais sobre você, no seu processo de autoconhecimento, teve algum momento que você se julgou como imoral? Já, com certeza. A gente nasce muito com aquilo de você tem que ser isso. E eu sempre fui uma pessoa destoante do que é ser homem. Tipo, choro por qualquer coisa, mano, sou feliz, exponho os meus sentimentos, sou muito carinhoso com as pessoas que eu amo, independente da minha relação com elas. Então, tipo, dentro da família em si, eu já ouvi muito que isso não é coisa de homem não faz isso, não sei o que lá. Rolou isso, é um processo ainda, não é um processo que termina assim. Acho que é uma coisa que a gente leva pra vida inteira. A cidade é feita de milhões de pequenas escolhas que quase ninguém vê. No meio do corre, entre o barulho e a pressa, ainda tem quem pare para ajudar, quem devolve um troco certo, quem oferece um sorriso. Ética não mora no discurso, mora no gesto. Liderar é enxergar o outro, mesmo quando o mundo só olha para si. Dividir não é sobre falta, é sobre reconhecer que o que a gente tem só faz sentido quando toca mais alguém. Conhecimento, cuidado, solidariedade, tudo isso circula. Às vezes em silêncio, às vezes no meio da rua, mas sempre como um ato de resistência. O que fazemos quando ninguém vê define quem somos quando todos olham. Pequenas decisões criam um mundo mais justo. A ética se forma porque essa sociedade está tentando aprender a sobreviver em conjunto, deixar o máximo de pessoas o mais confortável possível. Quem tá falando sobre ética? Ah, é só homem branco? Você ser ético é você ser uma pessoa em prol da comunidade humana e não tratar as pessoas como lixo. Tem gente que fala de resistência sem nunca ter sentido fome. Eu vim perguntar o que é resistir para quem vive no limite, mas não se rende. E aí, quer trocar uma ideia? Bora. Senta aí, vamos trocar uma ideia. Bora. E aí? Prazer, hein? Prazer. Tudo bom, querida? Oi. Como você se chama? Meu nome é Laísa. Meu nome é Felipe. Meu nome é Gustavo. Aqui é um espaço livre pra gente trocar ideia, principalmente pra gente entender qual é o propósito da vida do jovem. Agora, te fazendo uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você sentiu que você precisava ser forte? Acho que no fundamental, no 4º ano por ali, onde um valentão da sala começou a mexer com os meus amigos, eu
tinha que dar um basta naquilo, tipo, começar a me impor mais pra poder defender eles. Acho que quando eu saí da adolescência, que a gente começou a ver que nem tudo vamos ter nossos pais. Sim. Eu acho que quando a gente tá na fase de saindo dos 15 anos pra frente, que a gente começa a trabalhar e começa a ver, tipo assim, nossa, aqui eu precisava dos meus pais, eu precisava do colo deles, mas eu não tenho eles agora. A vida tá muito difícil no trabalho. Você que vai resolver, não é a sua mãe, o seu pai que vai ali e vai resolver por você. Acho que foi quando eu percebi que realmente eu tava crescendo e tinha que ser forte nas coisas. Porque eu sei que a vida não é fácil. Tem muitos problemas onde a gente simplesmente só queria, tipo assim, ajoelhar e chorar. E só que hoje em dia a gente não tem tempo nem pra isso. Exato, exato. Esse ato é sobre responsabilidade, projeto de vida e família. É sobre jovens que já sustentam a casa, cuidam de irmãos, dão suporte para os pais e, ao mesmo tempo, precisam pensar em futuro. A ideia aqui é você perceber como a educação entra como uma estratégia para aliviar essa carga e construir um caminho mais estável. Quando alguém da família se forma, arruma um trampo melhor, passa no concurso, abre um negócio com mais estrutura, isso muda a história não só de uma pessoa, mas da casa toda. É por isso que a escrita se conecta com esse tema, porque cada assinatura num contrato, cada currículo, cada prova, cada rascunho de projeto passa por papel e caneta. A escrita vira a marca concreta dessa movimentação social da família. Você pode usar uma caneta e um caderno para desenhar sua linha do tempo, de onde você veio, onde você está agora e onde você quer estar daqui 5 ou 10 anos. Depois, escrever o que a educação precisa ter nesse caminho. Um curso, uma faculdade, um curso técnico ou um projeto que ainda nem existe. Eu fiquei muito pressionado pensando no que eu ia fazer no futuro e, tipo assim, eu fiquei com muita ansiedade. Eu falei o que eu vou fazer, pensando no que eu ia fazer, até porque eu tenho umas manias, tipo, de pensar no depois, sabe? Do que vai acontecer depois. E se? Entendeu? Sabe que você tocou num assunto interessante, né? Eu sou professor de filosofia e eu estudo um filósofo que ele se chama Søren Kierkegaard. Ele é um pastor luterano do século XIX, 1815, 1820. E ele foi o primeiro filósofo da história, né, da filosofia ocidental que conceitualizou o que é ansiedade. E ele define a ansiedade, né, ou angústia, nos termos acadêmicos, como a vertigem perante a liberdade. A vertigem, sabe quando você acorda muito rápido, a sua cabeça roda, ou quando você passa mal, começa a ficar mais noite? Isso é a sensação de vertigem. Perante a liberdade é como se você se sentisse desorientado. Você se depara com um infinito de coisas que não aconteceram, que podem, mas que não aconteceram, e você fica sofrendo por coisas que não aconteceram. Por isso que a gente fala que o e se é o sintoma da ansiedade. E se não der certo? E se fulano isso? Aí vai sendo um ciclo. Quanto mais a vida passa, vai acontecendo as coisas e eu fico e se. Aí isso vai aumentando a ansiedade, vai aumentando. Os e se que a gente carrega não são frescura. E se der errado? E se eu decepcionar a minha mãe? E se esse trampo acabar? Com tanta coisa instável, é normal a nossa cabeça acelerar. Por isso é importante você não andar sozinho. Se der para fazer um exercício rápido, pensa agora em 3 pessoas ou lugares onde você pode ir pedir ajuda quando o peso ficar grande demais. E qual foi o evento da sua vida que te fez ser quem você é hoje? Nossa, essa pergunta, acho que eu nunca parei pra pensar. Nossa, tipo assim, é muita coisa de criança, mas acho que foi quando eu perdi um amigo. Por quê? Porque ele queria namorar comigo, eu falei não. E aí, ele inventou um monte de mentiras muito horríveis sobre mim, aí eu fiquei com muita raiva. Aí eu falei assim, cara, é esse tipo de coisa que você quer pra sua vida? Eu acho interessante o que você falou, porque não é coisa infantil, não é. Porque você aprendeu a estabelecer limites. Você aprendeu a falar, daqui você não passa, você não pode passar. Da mesma forma que se fosse uma situação, eu acredito que inversa, você aprenderia, opa, eu não posso passar daqui. Então é um duplo aprendizado, é um para você aprender a estabelecer limites e pro colega, né, incansável, apaixonado, mas que aprendeu a respeitar limites. A escolha da minha vida
que me tornou assim o que eu sou hoje foi eu tomar a decisão de entrar para o Jovem Aprendiz. Acho que foi a escolha mais certeira, assim, me fez o que eu sou hoje, um cara trabalhador, depois de sair da escola, já ter uma oportunidade já para emprego, para subir de vida e ter oportunidade de estudo, sabe? Acho que o fato de não poder desistir, tipo, não me dá o luxo de desistir, então poder fazer as coisas de início ao fim. Existe alguém que você não quer decepcionar? Principalmente meus pais. Tipo, as pessoas que mais dão a vida, o esforço para fazer que as coisas funcionem, principalmente para mim, tanto na faculdade, tanto na música. Então, são as pessoas que vai sempre ser a primeira a colocar a mão no fogo por mim, assim. E você acha que eles dão força para você? Muita força. Tipo, às vezes eu acordo desanimado, assim, tipo, minha mãe, não desiste, vamos lá, tô com você, vamos lá no terminal para você poder ir pra faculdade. E vai comigo, me acompanha para poder ir, vai conversando no caminho, tirando o desânimo, a frustração do dia ali, no momento, para poder seguir o dia. A cidade tampa os olhos, mas a gente ergue casa onde dizem que não pode. Não há invasão, é direito. Ética é não negociar o lugar de existir. Meu pai dizia, trabalho honesto não enriquece, mas sustenta a alma. A gente não quer ajuda, a gente quer oportunidade. Persistir é não aceitar o que o mundo acha que a gente merece. Água não é privilégio, é direito nosso. A gente ocupa, pressiona, não cansa. Persistência é não normalizar o desleixo. Resistir é não negociar a sua humanidade. É persistir quando tudo diz para desistir. É liderar a si mesmo quando ninguém mais te vê. A juventude que resiste nas favelas, que aprende e ensina, isso sim é uma aula de cidadania. Nunca tive que mudar meu pensamento por conta de ninguém, então, tipo, eu sou bem cabeça dura às vezes, então, tipo, nunca vou mudar meu pensamento tão fácil assim. Eu acho que também o maior medo de decepcionar a mim mesma, porque acho que eu mesma coloco expectativas muito grandes nas coisas que eu quero fazer, e aí às vezes não dá certo e eu fico assim, poxa, Laísa, você poderia ter conseguido, porque eu sei que você consegue mais. Resistir aqui não é escolha, é cotidiano. Cada bom dia com sorriso, cada não pro fácil, cada sim pra dignidade. O que esses jovens fazem com os recursos que eles têm é uma aula para a sociedade. Chegamos ao nosso último ato nessa jornada de muitas conexões e ideias trocadas. Nos encontramos com várias pessoas, conhecemos muitas histórias e falamos sobre identidade, pertencimento, pressão nas redes sociais, padrões de autoaceitação e saúde mental, ética nas pequenas escolhas do dia a dia, resistência e sobrevivência em contextos extremos, como trampo, grana, favela e família. Esse ato é sobre educação como uma ferramenta transformadora de vidas. Esse ato é o coração do filme. É aqui que a gente mostra, sem rodeios, como estudar muda de verdade o lugar onde a pessoa está na sociedade. No fim, o recado é esse. Educação não é promessa vazia, é ferramenta concreta de transformação. E se esse ato fizer você olhar para o seu caderno com outros olhos, pegar uma caneta, escrever uma meta, pesquisar um curso, pedir ajuda para alguém, então essa missão foi cumprida. O filme virou gatilho para você se colocar em movimento. E aí, mano? Ô, meu mano! Da hora. Da hora! Ó, esqueci de avisar vocês, hein? Convidei 4 pessoas aqui pra chegar e trocar uma ideia com a gente nesse último ato pra fechar com chave de ouro, hein? Aí, sem esquecer o papel e a caneta, né, mano? Você sabe, né? E essa daí é minha, inclusive? Ô, já tira os olhos, irmão. Oi, gente, tô chegando. Hoje vamos falar sobre educação. Ah, daquele jeito, né? Transformador. Opa, escutei educação. Olha ele aí! Da hora, mano. Beleza, tudo bem? É, até porque isso tem uma coisa que transforma a educação, né? Vocês são a prova viva disso.
Chegou quem tava faltando. E aí? Boa tarde, gente. Boa tarde. Pô, mas peraí, vamos se apresentar, né, mano? Boa, quem começa? Ah, acho que pode ser eu mesmo. Gente, prazer, sou o Rafa, nasci no Jardim Catarina, na Zona Oeste. Eu me encontrei no desenho e me deu uma ansiedade, mas uma ansiedade boa, tipo, que agora sim eu conseguia mudar a minha realidade, da minha família de verdade, tá ligado? Eu sou a Ana, sou da Zona Sul de São Paulo. A minha escola, ela sempre foi escola pública, tá ligado? Me formei tudo na minha escola da periferia onde eu morava. E era muito complicado mesmo. E hoje sou professora de educação infantil. E eu me sinto salva pela educação todos os dias. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu sou da Zona Leste. E o negócio foi maluco, né? Pra mim é desde cedo. Nos 13 anos eu já trabalhava de tudo. E eu me descobri na tecnologia, dentro de uma ONG. Da hora. Bom, muito prazer, eu sou a Bia, eu sou cria lá do Capão Redondo. E, mano, a minha escola, ela sempre foi a tela do celular, tá ligado? Mas, tipo assim, o povo nunca enxergou isso como uma educação de fato. E, tipo, eu acho que sempre foi mais pela fome de conseguir as coisas, de trazer visibilidade pro povo da minha quebrada, sabe? De fazer o meu corre virar e essas coisas, de, sabe, vencer. Bom, nós estamos aqui reunidos porque tem uma coisa em comum que aconteceu com a gente, né? Nós fomos transformados pela educação. E durante essa minha passagem, essas minhas andanças por São Paulo, eu procurei muito investigar, querer entender mesmo onde que a educação cruza com a vida do jovem que vive, sobrevive, existe e resiste nessa cidade muito louca. Vamos do começo, então? O que é educação? Como que começa esse rolê? Ah, muito bem, vamos tratar então da origem da palavra. O que é educação na essência? Educação vem de duas palavras do latim, que é educere e educare. Educare seria como treinar, seria como pacote office, tá ligado? As habilidades básicas que você aprende a ler, você aprende a calcular, você aprende a escrever. O educere, ele é mais interessante, um pouco mais filosófico. O educere, ele tem a ver com o florescimento. Aquilo que cada um tem dentro de si, que é único, e que vai fazer você cumprir o seu papel no mundo. Algumas pessoas têm uma veia artística e você precisa fazer isso florescer dentro de você. Outras pessoas têm a veia da educação e precisam fazer isso florescer dentro de você. Mano, é tipo o que a gente faz quando a gente não acha tutorial no YouTube, então, falando na minha língua. É isso aí. Mano, é porque decoreba aqui na quebrada todo mundo já sabe, né? Decoreba, nota, diploma. Quando a gente fala sobre educação e o processo de aprendizagem, o decorar e o aprender, eles são muito diferentes entre si. O decorar, ele é como se fosse um entregador de aplicativo, onde você vai lá, deposita o conhecimento, você leva do ponto A ao ponto B. E aí, esse ponto A é como se fosse a lousa, o livro, o caderno, e o ponto B é a prova. É uma transferência de conhecimento. Não está passando por você. Você não está assimilando aquelas informações, você não está aplicando um senso crítico para tentar entender, mas quem que pensou isso? Por que que pensou isso? Em qual contexto foi pensado isso? Se o decorar é um entregador, o aprender seria o quê? Vamos dizer que o aprender, ele é tipo cozinheiro. Eu acho que dentro desse caso é porque não é só os ingredientes que você entrega dentro de um prato, sabe? Você precisa combinar eles e aí a gente tem o conhecimento. Meio que, tipo assim, a partir do momento que a gente aprende a como fazê-lo, ninguém pode tirar esse conhecimento da gente. Exatamente. Uma pessoa que aprendeu de fato a cozinhar, você pode soltar ela em qualquer cozinha do mundo que ela vai saber mexer a panela. Pô, mano, 1000 graus essas ideias, porque eu nunca vi muito sentido em usar isso na escola, muito nexo, e agora com vocês falando, me deu uma clareada muito chave, assim. Cara, é como se o mundo real ficasse do lado de fora da sala de aula, não levasse em consideração as histórias das pessoas. A ideia freiriana, ela inverte isso. Oxe, ideia freiriana? O que é isso aí? É uma ideia de que o aluno, ele não é uma folha em branco, ele não é uma tábula rasa, ele não chega cru dentro da sala de aula. Ele já vem com vivência, ele já vem com uma história, ele já vem com coisas que ele passou. É mais proveitoso para a educação o professor valorizar toda essa cultura e essa vivência prévia que o aluno teve para contextualizar o que está sendo ensinado. E aí a aprendizagem fica mais fluida e mais fácil. E é aí que a mágica acontece, né, Aldi? Porque quando a gente distancia a ideia de que um livro ele é um manual
e não uma ferramenta para que a gente consiga viver em sociedade, a gente realmente enxerga a vida de um jeito muito diferente. A gente tem que usar ao nosso favor. Exatamente. E eu acho que é esse o lance, né? Porque você não estuda história para lembrar nome de rei, imperador, e sim para não repetir no futuro o que aconteceu no passado, né? É entender o processo histórico, né? Mas, Aldi, tipo assim, dentro da ideia de educação, existem vários tipos de educação, né? Um leque bem grande. Sim, a educação formal, que é a escola pública, a faculdade, ensino técnico, os padrões. Tá. Certo, mas e a educação não formal? Educação não formal é tipo os cursinhos popular para vestibular, curso de inglês, enfim. Sim, aí tem ONGs, curso de final de semana, oficina. E a educação informal? A educação informal é aquela que vem das ruas. Ou a que vem da sua família, da tradição. Mano, a real é que a gente passa a vida inteira aprendendo. O problema mesmo é que no Brasil a educação ela é um privilégio, porque quem tem grana escolhe onde vai estudar, onde vai passar as férias, onde vai fazer intercâmbio. Não, mano, quem não tem se vira igual nós aqui se virou pra aprender o que cada um sabe. Isso porque a educação é um direito, né? É uma obrigação jurídico-institucional. O Estado ele tem o dever de garantir o acesso à educação a todos. Porém, não define a qualidade. E no papel, né, é muito bonito, né? Mas na vida real é outra história, mano. Nossa, eu disse tudo, real. E é isso, né, família? Pô, a gente fala de educação e várias histórias, várias paradas vêm à tona, né, mano? E é legal isso, tipo, cada um aqui se relacionou de uma forma diferente com a educação e foi transformado. Eu acho que a minha conexão com a educação, ela veio desde o ensino médio, assim, quando eu tive uma professora, Dona Marlene. Ela, um amor, sabe? Ela é daquelas pessoas que passam na nossa vida e ela deixa uma marca pra sempre. A marca que ela deixou pra mim foi me incentivar, me dava livros, me levava pra ver a biblioteca, tudo assim, me incentivando muito. Ela falava que eu tinha o dom da explicação, que eu deixava tudo mais fácil pros meus colegas, sabe? E isso foi me ajudando, foi me entregando exatamente o que eu sou. O meu maior ato político hoje é continuar sendo professora, sabe? É conseguir continuar acreditando nos meus alunos da mesma intensidade que acreditaram em mim. Lá na minha quebrada, mano, é muito difícil você arrumar um trampo decente, digno, tá ligado? Que pague bem, que não te explore e que seja algo que a gente goste também, né? Mas, sei lá, um dia a chave virou. Lá no meu bairro rolou um curso de graça de marketing digital lá no Centro Cultural do Capão Redondo. E foi tipo, mano, aulas que mudaram minha cabeça totalmente, que abriram minha mente, assim, que mudaram o rumo da minha história. E aí, mano, a partir disso eu decidi criar um Instagram, tá ligado? Oferecendo comunicação descomplicada para pequenos negócios da quebrada. E aí eu já comecei atendendo a tia do Salgado, do meu bairro, as transistas que eu conhecia, tá ligado? Hoje eu tenho uma mini agência de comunicação, tá ligado? Eu trabalho de casa mesmo. Eu aprendi que o conhecimento, ele vem de todos os lugares. Principalmente dos lugares que a gente pertence, né? Tipo, eu acho que a gente não pode olhar para fora sem a gente olhar para dentro primeiro, sem a gente valorizar os nossos primeiro, tá ligado? E você, meu parceiro, quando que você percebeu que arte e educação andam juntos? Mano, essas ideias começou fora da sala de aula, né? Foi num sarau debaixo do viaduto ali do centro de São Paulo. E ali, mano, ali eu percebi que, tipo, era o código da quebrada, mano. A linguagem da rua, de fato, estava ali. E eu era um moleque muito mudo. E aí eu comecei a me comunicar com caneta e lata de spray. E a partir dali eu entrei num grupo de teatro, numa oficina. Depois eu entrei numa roda de slam. Eu aprendi sobre ancestralidade, da nossa ancestralidade, tá ligado? Mas não foi num livro de história, mano. Foi uma poeta preta, num verso dela, que falava sobre trança e resistência. Eu aprendi sobre gênero, de uma amiga travesti, que tava, mano, comandava o microfone como ninguém e escrevia o nome com o próprio orgulho. E assim, pra quem acha que a arte não salva, mano, uma caneta, uma dança, um microfone, mano, é uma arma na mão de quem sabe usar, tá ligado? E é por isso que eu acho que isso aqui salvou minha vida. Eu fui. Caralho. Chave, parceiro, você é louco. E o que fez vocês não desistirem nessa situação toda? Eu vou falar. Não existe desistir pra gente que vem da periferia. Não existe. A gente é obrigado todos os dias a levantar e lutar pelos nossos sonhos, porque ninguém mais vai lutar.
aquilo que a gente deixa, a nossa vivência, a gente não quer voltar para aquilo lá, entendeu? A gente não quer voltar a passar por situações. Então a gente tem que lutar e batalhar para que isso não aconteça mais. Quando vocês perceberam o exato momento, vocês pensaram, valeu a pena ter insistido? Mano, acho que eu tenho isso na ponta da língua, que foi quando eu tava andando na minha quebrada, vi um moleque com um caderno assim debaixo do braço, escrito Rafa, com alguns desenhos que ele tentou copiar meu e mandou dar um autógrafo, mano. Você sabe. Foi demais, Chave. Eu ganhei meu dia e foi nesse momento que eu falei, não posso parar não. Então, mano, fez sentido pra mim quando um aluno chegou e me falou que eu era a dona Marlene dele, mano. É sobre isso. É sobre isso. Boa. Acho que pra mim fez muito sentido quando eu consegui pagar as contas, sabe? Manter minha mãe com um pedaço lá do meu salário, sabe? Não fez aquela diferença. Caramba! E pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que cada um de vocês desse um conselho pro jovem que vai estar assistindo isso. Eu acho que assim, se você desistir, outra pessoa vai fazer por você. Ela pode fazer isso, mas você também consegue, mano. Você consegue pegar a sua caneta e escrever a sua história. Então faz também, não desiste não, mano. O primeiro ato que a gente consegue fazer por nós mesmos é continuar e ficar, acreditar nos nossos sonhos, sabe? Então, continuem acreditando nos sonhos de vocês. E eu acho que é entender que cada caminho é o seu caminho. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas é tudo no seu tempo. Mano, eu acho que, assim, a gente é o único representante dos nossos sonhos na Terra, tá ligado? O não a gente sempre vai ter, então, sim, não vai cair no nosso colo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que acreditar em nós mesmos, não importa o que aconteça. Tipo, o mundo tá caindo sobre a sua cabeça, acredita que amanhã, tipo assim, você tá dando a volta por cima do mundo e é isso, tá ligado? E se eu puder deixar um recado também, mano, que foi muito importante pra minha caminhada, é não querer viver o sonho dos outros. Porque se a gente tentar fazer isso pode se tornar o nosso pior pesadelo. E é isso. Educação nunca foi só sobre diploma. Foi sobre aprender a ler a si mesmo e aceitar a batalha de ser quem você é. Foi sobre escolher com responsabilidade. Porque quando você entende como as coisas funcionam, suas decisões pesam mais. Foi sobre resistir com estratégia, trocando o grito pela argumentação, a revolta pela organização, o impulso pelo projeto. E no fim, foi sobre ocupar a cidade de outro jeito, não só com seu corpo no espaço, mas com sua mente criando novos territórios dentro dele. A educação que liberta é a que dá o mapa e a bússola. O resto é caminho, e ele sempre foi seu.